Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma resolução de questões aqui do Enem, mais uma da Eletrodinâmica, tá? Eu sou o professor Paulo Renato e estou aqui para te ajudar com física no Enem. E vamos começar ali na questão para acabar logo aqui rapidinho e você sair entendendo tudo dessa questão. Ó. O quadro mostra valores de corrente elétrica e seus efeitos sobre o corpo humano, beleza? A gente tem um quadro de corrente elétrica e o dano físico que isso causa, né? De acordo com a corrente elétrica que você receber ali, né? No corpo humano, né? Até 10 miliamperes, dor e contração muscular, beleza? De 10 miliamperes até 20 miliamperes, aumento das contrações musculares, beleza, não muda tanto, né? De 20 miliamperes até 100 miliamperes, aí o negócio começa a ficar mais sério, né? Parada respiratória, cara, já pensou? De 100 miliamperes até 3 amperes, fibrilação ventricular, quase que não sai, né? O nome aí é feio, então o negócio deve ser feio, não é? Acima de 3 amperes, parada cardíaca e queimaduras. Então, 3 amperes só, cara. A gente fala aqui de vários tipos de corrente, né? Faz cálculos com vários tipos de corrente e só 3 amperes são necessários para dar uma parada cardíaca em um corpo humano, né? Olha aí que interessante, né? Agora vamos pro texto aqui, né? Entender o que ele quer. A corrente elétrica que percorre o corpo de um indivíduo depende da tensão aplicada e da resistência elétrica média do corpo humano. Isso aqui é basicamente a lei de Ohm, né, que a gente tem. A gente sabe que essa corrente aqui, né, que vai circular nessa malha aqui, vai depender justamente da tensão que está sendo aplicada aqui, né, X volts, e da resistência que a gente vai ter aqui, né, Y ohms, beleza? E a gente vai ter aí algum Z amperes aqui decorrente dessa associação, né? A corrente nada mais é do que a tensão sobre a resistência, beleza? Esse último fator, continuando aqui, no caso, esse último fator está se referindo aqui à resistência do corpo humano, está intimamente relacionado com a umidade da pele. Cara, olha aí, observa aí, ó. A sua resistência do corpo, o ideal é que o quê? Que você tenha uma resistência muito alta. Mas se você estiver com a pele molhada, a sua resistência, ó, vai lá para baixo. O quanto? Observa aí a diferença, ó. Seca, ela apresenta resistência elétrica, eu vou até grifar aqui, ó. Seca apresenta resistência elétrica da ordem de 500 kΩ. Mas se molhada, pode chegar apenas a 1 kΩ. Olha só a diferença. Então, realmente, se você estiver molhado, fique longe de tensão, cara. Senão você vai provocar uma corrente muito alta aí no seu corpo, né? E você pode estar submetido a alguns desses danos físicos aqui. Apesar de comum, é possível sofrer um acidente utilizando baterias de 12 volts. Opa, baterias de 12 volts. Agora vamos ver aqui, ó. Considere que o indivíduo com a pele molhada, se ele está com a pele molhada, significa que a resistência do corpo dele vai ser de 1 kΩ, beleza? Essa aqui é a primeira interpretação que a gente tem da questão. Se ele está com a pele molhada, sofreu uma parada respiratória. Se ele, ó, vamos parar aqui pelos pontos que já conseguiu muitos dados, ó. Se o cara sofreu uma parada respiratória tá aqui, ó, de 20 miliamperes até 100 miliamperes. Concorda comigo que o mínimo de corrente que esse cara precisa para sofrer uma parada respiratória é de 20 miliamperes, tá? Se ele tiver uma corrente dessa fluindo pelo corpo dele, né, ele vai ter aí uma parada respiratória, né? Começa a ter por aí. Ele pode sofrer com 30, 40? Pode, mas o mínimo é 20. Então a gente vai adotar o mínimo para ele começar a sentir a parada respiratória para ser o suficiente. 20 miliamperes já tá, beleza? Ao tocar simultaneamente nos pontos A e B de uma associação de duas dessas baterias, né? Cada bateria de 12 volts, beleza? Então aqui a gente tem vários, né? Os itens aqui a gente tem vários tipos de associações, tá? Lembrando que aqui as baterias são de 12 volts, beleza? E ele quer saber o que, né? Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Deixa eu apagar isso aqui, beleza? Vou deixar só a fórmula aqui, né? Qual associação de baterias foi responsável pelo acidente? Seguinte, né? Vamos calcular justamente o que está nos faltando aqui, né? Que é exatamente qual é a tensão que esse cara precisa estar submetido para chegar a esses 20 miliamperes, né? Sabendo que a resistência dele é 1 kΩ. O texto te deu a resistência e te deu a corrente. Tu vai só calcular agora qual a tensão necessária para provocar essa corrente aí. E tá fácil, né? U é igual a R vezes I, né? Essa tensão nada mais vai ser do que a resistência, que é de 1 kΩ, beleza? Vezes a corrente, que é de 20 miliamperes, né? Que é o mínimo aqui para a parada respiratória. Vou tirar esse ampere, já que eu não botei o K1 ali, né?
já que eu não botei um on. E, cara, olha o macete aqui, né? Se você tiver K com mili, né? Não transforma, não. Eles vão, se você fizer a multiplicação, eles vão se cancelar, né? É 10 à terceira vezes 10 a menos 3, né? Vai dar justamente aí 1, beleza? Então, 1 vezes 20 é igual a 20 volts. Tranquilo, né? Essa parte aqui foi bem fácil, né? A tensão, no caso que ele vai estar submetido, vai ser de 20 volts, né? Já que ele tem essa resistência de 1 kΩ e a corrente que está passando por ele é de 20 mA. Então, calcular a tensão foi fácil. Agora, a gente tem baterias de 12 volts. Qual associação a gente precisa fazer com essas baterias para que elas cheguem aí a, no mínimo, 20 volts, tá? Se a gente tem 12, cara, a gente pode fazer associações de dois tipos, né? Em série ou em paralelo. Se a gente fizer em paralelo, nada vai alterar no que diz respeito à tensão, né? Vai alterar a capacidade da associação, mas a tensão não. Então a gente não quer associar baterias aqui em paralelo, tá? Em paralelo seria isso aqui, né? Ó, associar baterias em paralelo, né? E o A e o B aqui. Tô fazendo feio aqui só para agilizar aqui, tá? Isso aqui seria uma associação em paralelo. A gente não quer isso, a gente quer uma associação em série, para justamente juntar essas baterias aí e ter aí a tensão de, no mínimo, 20 volts, né? Se a gente juntar duas de 12 volts, dá justamente para a gente os 24 volts que a gente está precisando, né? 24 volts vão ser o necessário para ter a parada respiratória, beleza? Então, é só a gente procurar nos itens qual dessas associações aqui estão nos dando, de fato, mais de 20 volts, que no caso vai ser 24 volts, né? A gente só pode ter 24 ou 12, então a gente vai no 24. Cara, vamos olhar aqui o item A, beleza? A associação, você percebe aqui que é o seguinte, ó, 12 volts aqui, ó, vem do negativo, do positivo. Do positivo ele liga no negativo e do positivo ele sai. E aqui eu vou ter o terminal A e aqui eu vou ter o terminal B. Como é que o item A está? Vem do positivo, ó, bota aqui, ó, positivo, negativo, negativo. Vem do positivo do terminal A, beleza? Positivo aqui, ó. Passa pelo negativo, digamos assim, do negativo se liga no positivo, beleza, do negativo sai para o terminal B, que é o menos aqui, e se eu tocar nos pontos A e B, eu vou ter aqui esses 12 volts somados, então 12 mais 12, 24, essa associação em série aqui está perfeita para a gente marcar esse item aqui, mas vamos ver as outras aqui, ó. No item B, ele está associando em quê, ó? Na realidade, ele está associando uma coisa meio sem sentido, né, ó, positivo, negativo, positivo, né? Ele botou uma bateria e um receptor, né? Tá sem sentido. Essa DDP aqui vai dar 0, né? Tá subtraindo essas associações, né? 12 menos 12 vai dar 0 volts, 0 volts. Se eu tocar aqui não vai acontecer nada, né? Pele molhada que for, não acontece nada porque não tem diferença de potencial aqui. No item C, ó, negativo, negativo, positivo, positivo. Opa, isso aqui é uma associação paralela, né? Vai gerar pra gente 12 volts aqui, né? 0,12 volts, pode ser assim, de DDP, mas não será o suficiente para promover aqui o mínimo que a gente quer, que é no mínimo 20 volts, beleza? Então, item C também não pode ser. Item D, ó, negativo, positivo, positivo, negativo. Mesma coisa do outro, né? A gente tem um campo sendo gerado para cá e outro campo sendo gerado para cá, isso vai acabar se cancelando e o resultado da DDP aqui vai ser de 0 volts nesses terminais aqui. E aqui a gente tem, ó, positivo, negativo, negativo. Aqui a gente tem um curto-circuito, né? A gente tem duas baterias colocadas assim, beleza? Negativo e positivo. Opa, tá meio confuso aqui, peraí. Ó, vamos começar daqui, ó, de cima, positivo, negativo, né? Ele vem aqui, negativo e positivo. Então a corrente está fluindo assim, beleza? De tal forma que, como não tem nenhuma resistência aqui, se a gente considerar as baterias ideais, né? Dentro delas, internamente, vai ter uma certa resistência, mas as baterias aqui estão sendo consideradas ideais. Isso aqui vai dar pra gente um curto-circuito, né? Então, a corrente, ela vai se prender, ó. Ela vai se prender nessa malha fechada aqui. Então, não importa se a gente tocar esses terminais aqui, como a resistência aqui é nula, não vai escapar a corrente para o nosso corpo. Então, a DDP aqui também vai ser 0 volts, porque isso aqui está em curto-circuito. Beleza? Então, o gabarito da questão de fato é o item A aí, beleza? Questãozinha só mesmo para você aplicar a fórmula e descobrir qual seria a associação necessária. Vejo vocês na próxima questão. Se você curtiu aí, deixa o like, se inscreve no canal, comenta aí caso você tenha alguma dúvida, que vai ser um prazer estar aí te respondendo, tá? Ok? A gente se vê na próxima questão. Fui!